Olá, Rafael. Me chamo Pedro. Esse fato se passou comigo no ano de 2019, pouco tempo antes da pandemia. Moro em Curitiba, no Paraná. Na noite desse ocorrido, eu estava trabalhando no iFood. Era bem tarde, tipo meia-noite ou 1 da manhã. Eu já estava acostumado a ficar acordado até tarde, então fazer essas entregas noturnas era meio que normal para mim. Essa noite estava devagar, então eu dirigia por aí ouvindo música, enquanto esperava que algum pedido chegasse. E quando finalmente apareceu um, eu mal olhei os detalhes antes de aceitar, já que não tinha muitas opções. Eu dirigi até o restaurante de comida japonesa, peguei o pedido, então o aplicativo me colocou na rota de entrega, e o local de entrega ficava a 30 minutos do restaurante. A viagem foi toda silenciosa, pois as ruas estavam desertas. Eu não estava pensando em muita coisa, até perceber que estava entrando em um local desconhecido para mim, sem nenhuma alma viva na rua. E quando faltava 1 minuto para chegar, o aplicativo me mandou entrar em um condomínio que parecia abandonado, como se a obra ali nunca tivesse sido concluída. Eu pensei que talvez quem pediu a comida foi o vigia noturno desse condomínio. E geralmente esses lugares, com vários prédios, não é normal estar desse jeito, como se estivesse abandonado. Mas esse não era o caso. A maioria dos prédios parecia velho e a obra sem conclusão. E a grama ao redor estava enorme. Era estranho. O mapa me mandou entrar em um estacionamento onde havia um pequeno prédio de salas, como se fosse um hospital, eu não sei bem. Parecia ter apenas um andar e estava tão mal cuidado quanto os outros lugares. Eu era novo em trabalhar com aplicativos, então achei a situação normal. Só que a aparência estranha do lugar que me deixou desconfortável. O mapa me mandou para os fundos do prédio, pelo menos era o que parecia. Olhei as instruções para ver se havia mais informações, mas então uma mensagem do cliente apareceu. Ele disse que me viu chegando e pediu para que eu levasse o pedido até uma porta cinza de metal do lado da piscina do prédio. Eu respondi que tudo bem e estacionei ao lado. E depois peguei a sacola e saí do carro. E enquanto caminhava até a porta, eu percebi que aquele era o fundo do prédio. Não havia uma entrada principal, apenas várias portas aleatórias, como saídas de emergência e portas de acesso aos fundos. Mas encontrei a que ele mencionou. Era uma porta cinza de metal, sem janelas, sem marcações e sem nada. E quando me aproximei, eu recebi outra mensagem no celular. Ele apenas disse para que eu entrasse e entregasse para ele. Eu meio que dei de ombros e fiz o que ele pediu, sem pensar muito sobre isso. Abri a porta e entrei. Era um corredor e as luzes principais estavam apagadas e só tinham algumas luzes fracas espalhadas, provavelmente lâmpadas de baixo consumo. Honestamente, eu esperava algum tipo de sala com um balcão ou um lugar óbvio para deixar a comida. Eu pensei, será que eu deveria andar mais para dentro do prédio ou ele virá me encontrar aqui? Peguei o celular para mandar uma mensagem para ele e mandei o seguinte: estou aqui com o seu lanche, senhor. E quando ouvi um clique atrás de mim, eu me virei e olhei para a porta. Puxei a maçaneta, mas ela não se mexeu. Alguém acabou de me trancar lá dentro. O meu celular pintou notificação e quando olhei, era ele dizendo: o lanche é você. O meu corpo ficou trêmulo de medo e o pior foi quando olhei pela abertura que tinha na porta de metal, tipo aquelas portas de prisão, e daí eu pude ver o que vinha ali de encontro a mim.
Eram 3 criaturas horrendas. Parecia uma mistura de cachorro com homem. Os joelhos pareciam dobrados para trás. A coisa andava corcunda. Eles eram magros, focinhos com longas presas, garras afiadas, e 2 tinha pelos negros e o outro pelo amarronzado. Os seus passos eram pesados e a respiração era ofegante. Eu larguei a sacola no chão, peguei uma cadeira de metal e coloquei inclinada contra a fechadura para aquelas coisas não abrirem com facilidade. A minha única opção era seguir pelo corredor e torcer para encontrar outra saída antes que aquelas criaturas me encontrassem. Eu corria e logo ouvi baques na porta. Aquelas coisas tentavam derrubar a porta a qualquer custo, até que eu ouvi a cadeira caindo e as criaturas correndo. E assim, quando comecei a correr pelo corredor, eu ouvi uma porta se abrir e fechar do outro lado do prédio. Eu corri até o final do corredor e encontrei outra porta. E quando abri, eu vi outro corredor mal iluminado com várias salas de 2 lados. Entrei e imediatamente ouvi um barulho de rosnado e passos pesados correndo em minha direção por todos os cantos. Pensei rápido e me escondi em uma das salas. Alguns segundos depois, eu ouvi passos apressados passando pelo corredor e indo direto até a porta por onde eu tinha acabado de passar, e uma das criaturas passou correndo na outra parte do prédio, indo direto para a porta trancada. Aproveitei e corri na direção de onde a coisa tinha vindo, torcendo para encontrar uma saída, e felizmente encontrei. Saí correndo de volta para o meu carro e dirigi dali o mais rápido que pude. Infelizmente, eu acho que a atendente da polícia não entendeu direito a gravidade da situação, porque só mandaram um policial depois de quase 1 hora. Ou a polícia sabia de tudo o que ocorria ali e decidiu não se meter. E quando apenas 2 policiais chegaram, não havia mais nada lá. No entanto, eu fui informado de que aquele condomínio de prédios não estava em funcionamento no momento e não tinha sido usado nos últimos 5 anos. Era meio que um prédio abandonado e sem câmeras. O que teria acontecido se eu não tivesse saído daquele corredor a tempo? Um amigo que acredita em lobisomem, pois ele afirma já ter caçado um. Ele me disse que eu era uma presa fácil, mas essas criaturas são caçadoras e eles se divertem me dando vantagem para fugir e então indo à caça. Pois um lobisomem, ele não vê graça em atacar uma presa que não corre e não se defende. E eles fazem isso em bando, como se a presa fosse um prêmio. E o primeiro a capturar a presa é o campeão ou talvez até o líder da matilha. Passei a ouvir mais esse meu amigo e hoje eu só ando com um kit de caça no porta-malas do carro, uma faca tática, lanternas, taser, 2 carambite, um cinto com kunais, 2 espadas com coldre nas costas, iguais às do Deadpool, spray de pimenta, um drone e uma pistola com sinalizadores. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Gustavo, sou de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e hoje trago para o canal um relato que me foi contado pela minha avó, que ocorreu lá pelos anos 60, e eu narrarei aqui com as palavras dela. De uma família de 8 filhos, o Pedro era o único homem e o filho caçula. Ele era diferente.
Talvez por ter crescido em meio às irmãs, ele sentia-se um pouco excluído, mas ele era quem ajudava o pai na roça desde os 13 anos. E quando algo estranho começou a lhe ocorrer, algumas noites de terça ou sexta-feira, ele saía e retornava somente no outro dia. O seu pai notava algo estranho, ele interrogava, mas ele dizia de modo confuso que não se recordava de absolutamente nada. O tempo passou e Pedro virou um homem, aliás, um homem considerado por todos na comunidade, porque ajudava muita gente, ele visitava os doentes, ele estava sempre nos velórios e auxiliava a todos que dele necessitavam na comunidade de Canápolis, no interior de Minas Gerais. Mas estranhamente nas noites de terça e sexta-feira, ao cair da tarde, exatamente às 18 horas, ele desaparecia. E só viam Pedro no dia seguinte, cansado, com as vestes rasgadas e abatido, e ele não falava muita coisa. Às vezes, parece que ele havia levado uma surra de chicotes ou coisa do tipo, mas quando perguntavam, ele não se lembrava de nada. Algumas pessoas, como Dona Isidora, a antiga moradora da província, que auxiliava a todos por ser uma mulher muito bondosa, ela começou a notar que aquele homem, quando aparecia no dia seguinte, ele andava a pedir sal nas portas das casas. Então, a Dona Isidora e tantas outras pessoas assentiam e, sem questionar, lhe cediam as xícaras de sal. O Pedro agradecia e, virando-se para o lado da rua, ele ia embora sem dizer muita coisa. O Zé Burguês era um exímio caçador e o Tatiano, que não ficava para trás, o acompanhava nas noites silenciosas de caçadas às margens da represa de Carmópolis. E lá nos cafundós, onde a mata era fechada e fazia um escuro danado, mas as caçadas normalmente eram realizadas em noites de lua cheia. Eles então caçavam capivara e em uma noite quente de lua cheia, de repente, o Zé Burguês, ele avistou o animal roedor de longe. Era uma das bitelas. E o Tatiano clareou com a lanterna, e então o Zé Burguês abriu fogo. Mas nesse momento, ele ouviu um uivo de lobo muito forte, que tiniu os ouvidos dos amigos caçadores, e aquele som ensurdecedor aproximou-se dos dois que se arredaram, gritando ainda mais forte. A capivara havia morrido após o tiro, mas eles avistaram um enorme cachorro ou lobo, peludo e de olhos vermelhos como fogo, que além de abocanhar a capivara morta, partiu para cima dos dois homens. Enquanto Zé Burguês teve uma das orelhas amputadas pela mordida do bicho, o Tatiano apanhou a sua cartucheira e picou fogo contra o enorme cachorro que uivava ainda mais estridente, soltando algum tipo de fumaça pelas narinas. O bicho cambaleou e deu umas 4 viravoltas, e eles ficaram extremamente assustados e aturdidos e correram até não poder mais. E quando os dois amigos caçadores chegaram de volta até o barco que se encontrava amarrado às margens da represa de Carmópolis, eles então ouviram ainda mais forte o uivo do enorme lobo, ou cão peculiar, que mais parecia o cavalo do Satanás. Aquela coisa rosnava ferozmente e cada vez mais próxima, vindo em direção ao barco dos caçadores. Então, o grunhido aproximava-se cada vez mais perto deles, e quando novamente clarearam o farolete, eles avistaram aquele enorme cão peludo, correndo de 4 patas em direção ao bote. Os seus olhos rubros como sangue
mas pareciam o semáforo do inferno em sinal vermelho. O animal vinha com tanta velocidade, ainda que machucado pelo tiro que havia tomado anteriormente, que parecia que iria atirar-se no barco e devorar os dois amigos em uma bocanhada só. E foi quando então o Zé Burguês, mesmo com a orelha sangrando, ele preparou a potência. Era um caramuru, carabina calibre 22 LR, modelo K5, uma arma muito rara de coleção particular que o Zé Burguês havia adquirido do tio Rico. Um bom velho caçador de Carmópolis, talvez o melhor de todos eles. Então, ele ajeitou a ferramenta, que disparou de forma certeira por 2 vezes, e a fera de olhos vermelhos em brasa, parecendo o próprio diabo em forma de lobo, recuou, cambaleou alguns metros para trás, e parecia que, enfim, o demônio estava morto. Ao silenciar o confronto, o Tatiano clareou mais uma vez com o farolete, e a fera estava inerte, toda gélida e finalizada. Eles comemoraram o abate do Beelzebub de 4 patas. Os caçadores deixaram aquele lobo, ou cão gigante, amarrado em um pé de caju, às margens da represa de Carmópolis. No dia seguinte, às 5:30 da manhã, ainda estava meio escuro, quase clareando o dia. Então o Zé Burguês e o Tatiano, eles retornaram do outro lado das margens da represa para ver o animal amarrado e o que fariam com aquilo. A surpresa assustadora e horripilante tomou conta dos amigos caçadores. O Pedro estava amarrado na árvore, com as vestes rasgadas e ensanguentadas. Ele ainda respirava com alguma dificuldade, e os amigos caçadores, levando a mão à boca, quase tiveram um desmaio. Eles não sabiam se gritava ou chamavam a polícia, o hospital, o delegado ou o senhor prefeito. E foi quando o Tatiano disse: "Por favor, Zé, ninguém vai acreditar na gente, é melhor ficarmos quietos." E o Zé Burguês concordou. E como Pedro ainda respirava, embora com alguma dificuldade, os amigos perceberam os sinais vitais e o levaram ao hospital de Carmópolis. E após um certo período, ele se recuperou, embora tivesse ficado com algumas sequelas. Os dois amigos caçadores não tocaram mais no assunto, e o Pedro, como sempre, não se lembrava de absolutamente nada. Somente anos mais tarde, o Tatiano e o Zé Burguês contariam a história em alguns velórios por lá, mas o tempo passou e a lenda continuava na província. O homem de roupas rasgadas continuava voltando no clarear dos dias seguintes para pedir sal nas casas, e ficava claro que o Pedro era o lobisomem de Carmópolis. O Pedro, ele morreu, mas a lenda continua atormentando até hoje o local, e as pessoas que vivem em Carmópolis, elas passam longe, muito longe da estradinha do sítio, onde viveu o lobisomem da província. Bem, este fato é real e me foi contado pela minha falecida avó, que morreu no ano de 1994. E como ela era uma mulher idônea e não gostava de inventar mentiras, eu acredito totalmente em seu relato. Ela também me contou outros causos que em breve eu trarei aqui no canal.
Boa noite, eu me chamo André Matos e atualmente eu moro em Manaus, no Amazonas. Mas a história que eu vou contar aconteceu quando eu ainda morava na minha cidade natal, uma cidade do interior de Minas chamada Curvelo. O meu pai era dono de algumas carretas e sempre trabalhou com o transporte de cargas. E quando me tornei adulto, eu tirei a minha CNH e comecei a fazer algumas viagens em uma das carretas do meu pai, seguindo o negócio da família, e atualmente estou aposentado. Mas vez ou outra estou viajando para Maceió para visitar o meu amigo José Arthur. E foi no ano de 1990, quando estava no meu primeiro ano como carreteiro, que essa história aconteceu. Como jovem, às vezes, eu era um pouco imprudente em minhas ações, e foi em uma dessas situações que eu quase paguei com a minha própria vida. Nesse ano, eu estava fazendo uma mudança de Maceió para Arapiraca, ambas em Alagoas. Só que ao chegar lá, apareceu uma carga de defensivos agrícolas para ser entregue em uma fazenda localizada em Januária, Minas Gerais. Eu carreguei o caminhão e caí na estrada rumo à fazenda, mesmo sabendo que passaria várias noites na estrada. Tudo corria bem. Eu já estava em Minas e parei o caminhão para abastecer em um posto de beira de estrada. Perguntei ao frentista se ele conhecia a fazenda onde eu estava querendo chegar, e ele disse que sim. Falou que a fazenda ficava depois do Sesc, e logo eu chegaria na fazenda Vista da Serra. Mas ele me aconselhou a esperar amanhecer, pois já era tarde da noite, e a estrada, além de deserta, era bastante perigosa. As pessoas do lugar evitavam passar por lá devido ao histórico de assaltos e ocorrências de fenômenos estranhos e sobrenaturais. E no entanto, como eu falei no início da história, quando se é jovem, você não mede as consequências de suas atitudes. E mesmo o frentista que conhecia o lugar, me falando que seria perigoso, eu acabei indo. Naquele momento, eu queria entregar logo os produtos, e quanto mais rápido eu chegasse no meu destino, mais rápido eu voltaria para casa. Terminei de abastecer, e o frentista disse que eu pegasse uma estrada de terra, e no fim dela eu chegaria na fazenda. Então, lá fui eu na estrada, o jovem imprudente no meio do nada. Cheguei na estrada de terra e comecei a andar por ela. Era só mato por todos os lados e uma cerca separando a estrada do capim alto. Estava tudo tranquilo, até que aconteceu a última coisa que eu esperava. Isso mesmo, um pneu furado no meio daquela estrada escura que eu nunca tinha passado na vida. Eu desci da carreta e fui ver qual pneu tinha furado, e era o pneu que ficava no último eixo do lado direito. Ou seja, para trocá-lo, eu teria que ficar próximo à cerca. Bem, eu peguei as ferramentas e o meu revólver 38, que eu sempre levo comigo, porque nunca se sabe o que se pode encontrar nessas estradas. Eu peguei o revólver e botei na cintura e fui trocar o pneu. Confesso que estava com muito medo de estar ali, pois o risco de assalto era muito grande. E mesmo com o revólver, eu poderia ser surpreendido. Eu consegui trocar o pneu e recolher as ferramentas. Estava voltando até a cabine, quando escutei uns barulhos que vinham do capim que tinham do outro lado da cerca. Eu nem fiquei enrolando muito e já fui logo falando: "Quem é que tá aí? Se for ladrão, saia logo, senão eu vou atirar." Só que aquilo que estava se mexendo lá não respondeu. Então, eu pensei que poderia ser um jumento ou coisa do tipo. Só que eu não conseguia ver, pois o capim era aquele capim chamado elefante. Ele é bem alto, tipo uns 2 metros, e ficava muito difícil ver alguém que estivesse entre eles. Eu voltei a vista em direção da porta da cabine, e o que estava no capim começou a andar como se estivesse vindo na minha direção,
Eu não pensei muito e já dei 3 tiros na direção do capim. E foi então que de lá, um animal negro pulou a cerca e ficou só a alguns metros de onde eu estava. Ora parecia um cachorro e ora parecia um macaco grande. Ficou de pé me olhando e a minha vontade era de atirar, só que eu já tinha gasto 3 balas. Então eu fiquei esperando a reação dele para só então meter bala. Ele ficou me encarando um bom tempo e eu sem mexer um músculo, só esperando o bote. Então o bicho desceu das 2 patas e ficou como um cachorro normal, só me olhando. Daí eu comecei a andar de lado, devagar e com a arma sempre apontada caso ele pulasse. Eu fui andando e coloquei a mão na maçaneta da porta para entrar na cabine. E foi nessa hora que o bicho armou o bote para tentar me pegar. Ele veio na minha direção e eu atirei. Ele estava a uns 3 metros de mim quando a bala pegou. Ele soltou um urro, deu meia volta, pulando para dentro do capim novamente. Eu entrei na cabine e liguei o caminhão para sair rápido dali. Só que a carreta estava muito pesada por causa da carga e não tinha como ela pegar a velocidade. Eu passava as marchas e a carreta não pegava uma velocidade boa por causa do peso. E quando eu olhei, eu vi o capim baixando à medida que a carreta andava. E era o bicho que vinha me seguindo mesmo depois de levar um tiro. Ele ficou me seguindo por um bom tempo, até que a carreta pegou uma velocidade e ele ficou para trás. Eu cheguei na fazenda e fui de encontro ao rapaz, que era encarregado de receber as mercadorias. Ele conferiu. Eu acabei contando a ele que tinha passado por uma situação muito estranha na estrada. Ele disse que acreditava, pois já tinha escutado alguns relatos de pessoas que também viram essa criatura. Ele disse que depois de escutar a minha história, ele ficaria mais atento, principalmente à noite. O caminhão foi descarregado e eu peguei a estrada novamente rumo à minha casa. E depois, eu ainda tive outras experiências sobrenaturais nessas estradas, mas nada parecido com o que vi naquela noite. E nunca mais fui imprudente ao ponto de arriscar a minha vida, e foi preciso quase morrer para que eu aprendesse a lição. A segurança em primeiro lugar. Boa noite. Boa noite, me chamo Marco Silva, sou natural de Teresina, no Piauí, e esta é a história do dia em que finalmente resolvi me aposentar. Eu era um caminhoneiro com mais de 40 anos de profissão nas estradas. Eu já vi muita coisa e também ouvi muitas histórias sobre aparições de pessoas mortas nas estradas, gritos que vinham do nada, casas assombradas na beira da pista e mulheres que apareciam pedindo carona em estradas totalmente desertas. É tanta história que daria para fazer um livro nesses mais de 40 anos de estrada. No entanto, eu tenho uma em particular que me dá arrepios até hoje. E foi justamente por causa do que aconteceu nessa noite que eu resolvi que era o momento de me aposentar de vez. Na verdade, eu já estava aposentado na época, mas continuei trabalhando para ganhar um troco a mais. Eu tinha chegado de uma viagem que fiz para Recife e estava muito cansado. Estava indo para casa quando o meu antigo chefe, na época, perguntou se eu não queria uma carga para entregar em Minas Gerais, na cidade de Januária, que fica ao norte do estado. Bem, eu aceitei, mas eu disse que precisava passar em casa antes. Eu fui correndo até em casa, peguei algumas roupas, me despedi da família e falei que depois dessa viagem eu passaria alguns dias em casa. E após algumas horas, eu já estava na estrada rumo a Minas Gerais. Eu dirigi por horas e ainda estava exausto da última viagem.
Eu só queria encontrar um lugar para passar a noite. Bem, eu estava em uma estrada deserta. Era uma escuridão total. E vez ou outra, eu tinha a impressão de ver um vislumbre de algo aos arredores da pista, mas me concentrei na estrada. E bem por volta das 21 horas, eu avistei um velho posto de gasolina e resolvi pernoitar lá. Estacionei o caminhão ao lado de mais dois que já estavam lá para passarem a noite. O posto ficava bem afastado da cidade mais próxima, com casas dispersas no entorno e uma mata que se estendia por quilômetros. Os outros dois caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto, e eu me juntei a eles. Ficamos conversando até às 23 horas, e quando deu esse horário, chegou um vigia noturno que trabalhava no posto. Os dois frentistas foram embora, e o vigia noturno não estava armado. Ele carregava apenas um pedaço de pau para sua segurança. O ambiente era tranquilo, mas o vigia veio falar conosco. Eu costumava dormir em uma pequena rede que armava embaixo do caminhão, pois eu não gostava de dormir na cabine. Eu me sentia meio sufocado. Um dos outros dois caminhoneiros também dormia da mesma forma que eu, e quando o vigia notou isso, ele nos alertou que talvez fosse melhor dormir dentro da cabine, pois o lugar poderia ser perigoso à noite. Eu perguntei se havia bandidos ou algo do tipo por ali, e ele contou uma história muito estranha. Ele disse: "Na semana passada, eu estava dentro daquela sala quando ouvi cachorros latindo incessantemente. Eles simplesmente não paravam. E quando abri a porta para ver o que estava acontecendo, algo que parecia um enorme cão, do tamanho de um homem, ele saiu correndo para aquela mata ali, ó. A criatura era gigantesca e não era um ser humano, e nem parecia um cachorro, mas era muito maior." Quando ele nos contou isso, começamos a rir, e eu disse que estávamos acostumados a ouvir histórias como aquela o tempo todo. Ele respondeu: "Tudo bem então, façam como quiserem." Ele fumou um cigarro e foi se deitar em sua sala. Eu fiquei um pouco mais na conversa com os outros caminhoneiros, e quando era mais ou menos meia-noite, eu fui deitar em minha rede sob o caminhão. Um dos outros caminhoneiros também deitou da mesma forma que eu, enquanto o terceiro, ele preferiu dormir dentro da cabine. O vigia noturno estava dentro de uma pequena sala com uma abertura para ver o que acontecia durante a noite, e já estávamos dormindo quando ouvi latidos de cachorros, mas não liguei muito e voltei a dormir. Os latidos ficaram mais altos, mas eu ainda estava de olhos fechados e só ouvi. E foi quando o som dos latidos aumentou. Eu abri os olhos e vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão, estalando os dedos como se quisesse chamar a minha atenção. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele colocou o dedo na boca para me fazer ficar quieto e apontou para o caminhão que estava ao lado do meu. Eu saí da rede e ele estava me chamando, apontando para baixo do caminhão. Então, eu vi uns pés estranhos, pareciam quebrados, e quem quer que fosse, estava se movendo apoiado na parte da frente dos pés, e dava para ouvir a respiração ofegante da coisa que estava a cerca de 15 metros de onde estávamos. O outro caminhoneiro sussurrou: "Vamos para a cabine! Ligamos o caminhão e descobrimos o que é isso." Eu sugeri que fosse melhor não, pois abrir a porta faria muito barulho. Eu sugeri que subíssemos no caminhão e ficarmos deitados na lona para maior segurança. Começamos a subir devagar e ficamos deitados na lona, olhando na direção daquela criatura, e ficamos lá por cerca de meia hora, até que vimos os faróis do caminhão da cabine se acenderem e iluminarem a criatura.
Aquilo imediatamente correu em direção à mata que ficava atrás do posto. E só escutamos o motorista do caminhão da cabine sair e perguntar: que diabos foi aquilo? Descemos do caminhão e mandamos ele voltar para a cabine e se trancar lá. Eu corri para a sala onde o vigia noturno estava, mas a porta estava entreaberta e ele não estava mais lá. Eu tranquei-me na cabine do caminhão com os outros 2 caminhoneiros e ficamos lá, assustados, até o amanhecer. E quando amanheceu, saímos do caminhão e fomos à procura do vigia noturno, mas não encontramos nenhum sinal dele. Ficamos um pouco mais para ver se ele aparecia, mas nada aconteceu. Ficamos nos perguntando se algo havia acontecido com ele. E então decidimos seguir viagem, mas antes de sair, eu olhei pelo retrovisor e vi o vigia noturno emergindo da mata que ficava atrás do posto. Arrepiei-me todo e acelerei o caminhão sem olhar para trás. Eu tive vontade de voltar e perguntar onde ele estava na noite em que a criatura apareceu, mas eu tive medo da resposta que ele poderia dar. Bem, eu não tenho certeza. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza de que aquela criatura que vimos era o próprio vigia noturno. Boa noite. Olá, eu me chamo Alex, tenho 42 anos, mas na época desse relato eu tinha apenas 17 anos. Essa história que eu vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente e morava em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Na época, como eu falei, eu tinha 17 anos e como todo adolescente, eu gostava de viajar. E todos tínhamos vontade de passar um final de semana no balneário do Caldas, que fica na cidade de Barbalha, localizada no sul daquele estado. Bem, eu costumava ir várias vezes naquele balneário. E não costumávamos ficar até tarde, pois os mais velhos contavam a lenda de uma pinguari das matas que aparecia naquela região. Ele matava os pescadores que se aventuravam a pescarem pelas noites em épocas de quaresma. Então, quando íamos com a turma, ficávamos no balneário até às 17 horas e, por fim, voltávamos pela mata quando começava a escurecer. Eu lembro-me que às vezes escutávamos passos, urros e gritos ao longe. Então nos apressávamos e saíamos bem rápidos da mata. E durante o caminho, passávamos pelo sítio de um senhor, o qual existia a lenda que ele se transformava em bicho. E testemunhas relatam que ele ficava invisível para fugir dos inimigos. E alguns já até viram esse senhor em cima da bananeira, bem em cima das folhas. E sempre passávamos em frente a esse sítio. A estradinha era mato em ambos os lados e raramente aparecia alguém. Alguns dos meus amigos, sempre que passava em frente ao sítio desse senhor, logo gritava: "Olha o lobisomem!" E esse senhor ficava muito bravo. Então ele aparecia na porta e xingava todos nós. Então nós corríamos. Bem, uma vez eu fiquei com muita pena dele, pois quando os meninos passaram e jogaram pedra na casa dele, e ele, como já era de idade, ele tentou correr atrás de nós, mas assim que desceu o alpendre,
Ele pisou em falso no degrau e caiu. E todos os meus amigos caíram na risada. Porém, eu fiquei com muita pena dele. Naquela tarde, entramos na mata, chegamos até o riacho. E lá havia alguns pescadores, mas quando se aproximava das 18 horas, já não ficava ninguém no local. Obviamente, nós também íamos embora, pois antes prevenir do que remediar, pois os pescadores juravam que o Mapinguari era real, e de fato, era encontrado até grandes pegadas de um animal desconhecido, que ficavam marcadas no barro daquele riacho. E naquele dia, havíamos pescado muitos peixes. Então, todos nós fomos para as nossas casas, mas aquela cena do senhor caindo ao chão não saiu da minha cabeça. Então, logo pela manhã, eu peguei alguns peixes, dos quais eu havia pescado, e fui até o sítio daquele senhor. E assim que cheguei, eu encontrei ele todo ferido na entrada do sítio e parecia que alguém o havia espancado. Não era nenhuma surpresa, pois o velho gostava de aprontar. Ele comprava fiado e não pagava, bebia fiado nos bares e dava em cima das mulheres casadas. Também, ele tinha a fama de ser conhecedor de artes ocultas. As pessoas diziam que ele era um ótimo curandeiro, pois sabia o segredo das plantas medicinais, e também ele tinha fama de virar lobisomem. Eu o peguei pelo braço, levei ele para dentro de sua casa, cuidei dos seus ferimentos e dei água para ele, pois ele parecia muito desidratado. Ele me recomendou algumas plantas para que eu usasse em seus ferimentos e que logo ele estaria bom. Bem, estávamos dialogando e ele logo disse: "Garoto, por que você anda com essa turma de vagabundos? Eu nunca tive amigo por causa de pessoas como vocês que debocham dos outros. Mas não se preocupe, já estou acostumado. As pessoas me julgam, mas não sabem o que eu passo. E na minha idade, eu tenho que usar toda a artimanha para sobreviver. Bem, obrigado pela ajuda. Vá em paz. Um dia, você ainda vai ver esse monstro aqui, que você diz que sou eu, mas vai me agradecer por eu estar por perto. Pois agora, eu tenho uma dívida com você." Bem, eu voltei para casa e prometi nunca mais atazanar o velho e nem deixarem os meus amigos fazerem o mesmo. Então, passamos mais algumas vezes em frente ao sítio quando íamos pescar, mas ninguém mais zombou dele. Um dos meus amigos era muito cético. Ele não acreditava nessas coisas de Mapinguari ou lobisomem. Então, ele sugeriu que depois da pescaria acampássemos ali perto do riacho. É lógico que ninguém topou, pois como falei, todos tinham medo. Porém, eu mesmo sendo medroso, eu aceitei passar a noite acampando na mata, pois era um sonho que eu sempre tive. Fizemos então os preparativos para a nossa aventura e ficaríamos no lugar que chamam de o Cruzeiro, onde durante o dia muitas pessoas costumam acampar e pescar, mas à noite não fica uma alma viva, pois dizem que à noite o local se torna mal assombrado. Quando passávamos na frente do sítio, eu lembro-me que o velho escutava um modão sertanejo em sua vitrola. Então o velho disse: "Ei, garoto, tome cuidado,
Não fica nessas matas até tarde não, é perigoso. Cala a boca, seu velho. O único perigo lá vai ser se você aparecer, disse o meu amigo Pedro, que me acompanhava. Pedro disse para não ligarmos, pois o velho era um pinguço que só vivia caído na porta do bar. O Pedro também disse que o seu pai conta que o velho ficou meio louco por causa de uma decepção amorosa e ele passou a fazer feitiços de amarração para a moça namorar com ele, mas no fim das contas ele sofreu as consequências e acabou virando bicho e morando sozinho. Eu não liguei muito para o que o Pedro disse e fomos para o riacho e de lá acamparíamos no Cruzeiro da Serra. Tudo ocorreu às mil maravilhas durante o dia. Nos divertimos muito no balneário e ao entardecer fomos ao tal cruzeiro passar a noite. Éramos somente o Pedro e eu. Levamos apenas uma barraca e 2 colchonetes. Fizemos uma fogueira e ficamos conversando besteira. A vista era muito bonita de lá. O céu estava limpo e a lua clareava bastante. Até então, havia ocorrido tudo bem. Porém, o resto da nossa noite iria se transformar num pesadelo dos mais horríveis. Mais tarde da noite, começamos a ouvir um barulho que vinha da mata próximo de onde estávamos, e pareciam urros e gritos. Pensamos em algum animal, mas com a fogueira acesa, ele não se aproximaria. Tentamos ficar calmos para não chamar a atenção do que quer que fosse que estivesse ali, mas estávamos temerosos, pois nenhum de nós tínhamos trazido nenhuma espécie de arma. E foi quando Pedro deu um grito que eu me levantei assustado. Ele disse ter visto um bicho passando na mata e não tinha mais como manter a calma, pois estávamos realmente apavorados. Para voltar ao vilarejo, onde fica o balneário, teríamos que atravessar a mata. Então resolvemos que só voltaríamos quando amanhecesse. E nesse momento, começamos a ver vultos aparecerem da mata, um depois do outro, até que se formaram uma criatura enorme. Era um ser humanoide muito grande. Ele parecia um homem, que era metade lagarto. A pele era esverdeada, tinha longas garras e andava encurvado. Parecia que eram 2 ou 3. Eles apontavam para nós e cochichava palavras incompreensíveis. E de repente se viraram e voltaram para a mata. Eles eram muito rápidos, se locomoviam com muita facilidade. Resolvemos que faríamos uma tocha e iríamos atrás daquelas coisas para saber o que estava acontecendo. Aquilo foi um erro. Não deveríamos nunca ter ido atrás daqueles vultos. Quando entramos na mata, eu comecei a sentir uma fadiga nas pernas. Ouvia gritos, gemidos e urros. E notamos vultos passando rapidamente por entre os arbustos. Perguntei quem estava lá, mas não obtive resposta. E de repente, vozes vindo de todas as direções nos deixaram confusos. Era como se falassem outra língua. Começamos a correr e nos perdemos um do outro. E maior foi a minha surpresa quando um ser de mais ou menos uns 2 metros, ele apareceu em minha frente e logo disse:
Virar um gotinho, salarga seco. Não lá fazer sobre que lá no net nem opciono. Hello. A criatura parecia vestir algo como uma armadura. Tinha os cabelos trançados e negros e apontou o braço na minha direção. E eu pude ver uma luz de energia se formando de alguma arma que ficava em seu ombro. Daí, eu tive a sensação que o ser atiraria em mim. Porém, nesse instante, eu ouvi um rugido e uma outra criatura saiu da mata. Essa era diferente. Parecia um enorme cão. Os seus pelos eram totalmente brancos. Ele era muito alto. Passava fácil dos 2 metros de altura, e o seu físico era do tipo muito forte. Ele também possuía garras, presas afiadas e uma cabeça de cachorro. Esse ser albino atacou a criatura humanoide, que chamarei aqui de predador, com um forte tapa, o jogando para longe, e assim o ferindo, e um líquido verde escorria dele. E o predador se levantou e deu um grito e foi ficando invisível. A criatura albina cheirava o ar e parecia saber exatamente onde aquela coisa estava. Então eu vi um clarão. Um tiro de energia atingiu o lobisomem albino, arrancando-lhe o braço. Ele ainda conseguia se levantar e muito rapidamente ele transpassou as suas garras por dentro da barriga do predador. Então, o monstro, que até então estava invisível, ele ficou visível. E quando o albino tirou as garras da mão direita, aquele predador caiu desfalecido. Em seguida, vimos uma rede sendo jogada na direção do albino, como essas redes de pesca, e atingiu ele por completo. A rede foi se encolhendo. O albino gritava de dor, pois a rede logo o trituraria. Mas ele conseguiu cortar a rede com as suas garras de um único braço. Os 2 lagartos humanoides começaram a atacar a criatura albina. Eu estava paralisado de medo vendo toda aquela cena. Eu só me lembro do Pedro aparecer e me puxar pelo braço e me arrastar dali. Corremos pela mata por alguns minutos e logo depois escutamos um grito de dor da criatura albina. Eu acredito que aquele foi o seu fim. Conseguimos chegar na vila. Estávamos apavorados. Dormimos na frente da igreja naquela noite e de manhãzinha voltamos para casa. Vocês podem não acreditar, mas existe um filme baseado nessa criatura que vimos. O filme se chama O Predador. E pelo que eu pesquisei, esse filme é baseado em fatos reais. E existem arquivos da KGB que relatam 72 raças alienígenas que já pisaram aqui na Terra. E uma dessas raças é esse predador que vem ao nosso planeta caçar seres humanos e animais e outras criaturas fortes. E também no passado, eles eram venerados como deuses. Bem, eu nunca mais vi o velho. Alguns disseram que ele morreu e outros disseram que ele se mudou. Mas eu sei a verdade. Aquele velho era um lobisomem, porém o lobisomem albino. E a sua missão era proteger as pessoas. Boa noite.
Olá a todos do canal, eu me chamo Mara e o relato que eu trago hoje aqui para o canal aconteceu há muitos anos com a minha família e eu, quando morávamos em um sítio no interior do Paraná, que por sinal, esse sítio era muito assombrado. Bem, hoje eu tenho 36 anos, mas esse fato que eu irei contar aconteceu há muito tempo e na época eu tinha entre 11 e 12 anos de idade. A minha família havia comprado um sítio muito antigo, na cidade de Pinhal do Sudoeste, onde corria uma história na cidade de que a antiga dona da casa havia sido morta por uma criatura que andava pela região. E segundo os moradores, essa criatura costumava atacar em noites de lua cheia. Mas segundo conta as pessoas da região, em uma noite de lua cheia, uma dona de casa que vivia sozinha ali no sítio, ela presenciou seu cachorro se atracando no quintal com uma criatura animalesca. Então, para proteger o cachorro, essa mulher partiu para cima da criatura com uma faca. Porém, a criatura a feriu gravemente e ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Aquele sítio antigo também tinha fama de ser assombrado, pois segundo algumas pessoas, o fantasma daquela mulher rondava pelo sítio e ele não teria paz enquanto a suposta criatura vivesse. Bem, ninguém da minha família acreditou nessas histórias e mudamos para lá assim mesmo, pois achávamos que eram histórias de pessoas da roça para nos colocar medo. Bem, na primeira noite, eu, que na época era completamente incrédula, eu passei a respeitar todas as lendas e histórias que o pessoal conta pelo Brasil afora. Aquele sítio era bem grande, também era antigo e tinha uma aparência sinistra. Tinha 4 quartos e a cozinha não era ligada com o casarão antigo e nem o banheiro. E por isso, à noite eu tive que dar a volta pela casa para conseguir chegar até o banheiro. E quando saí para o banheiro, eu dei a volta pela casa e eu pude perceber alguém parado, próximo a um arbusto me observando. Eu levei um susto e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que eu pude e me enfiei embaixo dos lençóis. Depois, eu passei a ouvir vários ruídos pelo corredor, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes, eu ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando mal. Até que, em um determinado momento, tudo ficou no mais absoluto silêncio, ficando somente o som dos animais noturnos. Naquela mesma noite, eu tive um sonho com uma mulher de aparentemente uns 40 anos de idade. Ela era bem magra e estava com seu corpo todo desfigurado, como se tivesse sido atacada por algum animal feroz. E no sonho, ela dizia para que eu tivesse cuidado com o homem da muleta, pois ele virava bicho e atacava nas noites de lua cheia. Quando o dia amanheceu, eu logo lembrei do sonho, porém eu não dei muita importância, pois acreditava se tratar de um sonho sem sentido. Durante o dia, tudo estava correndo normalmente, e vez ou outra víamos algum animal andando pelas árvores ou colhendo frutos no chão, e nada mais que isso. A tarde passou e a noite chegou, e novamente, para o meu temor, terminamos as nossas tarefas, tomamos banho, jantamos e ficamos conversando um pouco, e em seguida fomos todos dormir. Bem, aproximadamente 2 horas da madrugada, eu acordei assustada novamente com o mesmo barulho da noite anterior. Eu tremia toda de medo e a porta do meu quarto estava entreaberta. E como não havia iluminação elétrica no sítio, pois o sítio era muito antigo, a minha mãe deixou uma lamparina no meio do corredor, sendo que isso fazia com que eu conseguisse ver se alguém passava diante do meu quarto. Em certo momento,
Eu percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Eu achei que fosse a minha mãe. Pulei da cama e corri para o corredor, pois estava com medo. E no quarto dos meus pais tinha um sofá velho. Então achei que a minha mãe deixaria eu dormir lá. E assim que eu alcancei a minha mãe no corredor, eu a toquei pelo ombro e tomei um susto enorme, pois não era a minha mãe. Era uma outra mulher, a mesma mulher que apareceu no meu sonho. E no lugar dos seus olhos, eu percebi apenas manchas de sangue. Eu gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Eu joguei-me em cima da cama e aquela figura monstruosa estava parada na porta do quarto, olhando diretamente para mim. E ela ficou lá parada e apontando para a janela com o dedo indicador, como se quisesse me mostrar algo. Eu me cobri com um cobertor e fiquei assim por uns 5 minutos. E quando eu olhei novamente em direção da porta, já não havia mais ninguém lá. Segundos depois, entraram o meu pai e a minha mãe no meu quarto e eu contei o que havia acontecido. Mas eles não se importaram e não acreditaram na minha história. Bem, quando eu contei que a mulher de branco apontou para algo lá fora, como se quisesse me mostrar algo, o meu pai disse: "Eu vou te mostrar que não tem nada lá fora e que tudo não passou apenas de um sonho." O meu pai foi até a janela, olhou em direção ao mato que ficava próximo ao sítio e, em seguida, ele simplesmente ficou pálido. A minha mãe correu para ver se ele tinha visto algo. Então, todos nós presenciamos uma criatura demoníaca próximo ao mato nos observando. Os meus pais, o meu irmão e eu, todos nós vimos aquela besta fera ali parada. E aquilo tinha os olhos vermelhos como brasa e parecia um cão enorme. Mas a coisa estava em pé. O seu corpo estava coberto de pelos negros, meio acinzentado. A criatura levantou a cabeça e fixou o olhar na lua, que por sinal estava cheia. E em seguida, a criatura deu uma risada demoníaca e ficou ali rindo. E em seguida começou a uivar. E todos nós ficamos arrepiados quando ouvimos aquela risada seca e sinistra. E então, trancamos toda a casa e começamos a rezar. Os uivos e risadas daquela besta fera se estendeu por toda a madrugada e só parou por volta de 5 da manhã. No outro dia, o meu pai disse que não ficaríamos mais ali e que iríamos nos mudar. No dia seguinte, pela manhã, recebemos a visita de um senhor que usava muleta. Ele disse que o sítio pertencia ao seu avô, mas o banco o tomou, pelo seu avô possuir dívidas com o banco. Então, quando o seu avô morreu, ninguém mais conseguiu morar ali no sítio. E quando aquele senhor foi embora, eu liguei os pontos e então tudo passou a fazer sentido, pois aquele senhor da muleta era o mesmo que a mulher apareceu em meus sonhos e disse que eu tivesse cuidado com ele. Os meus pais logo venderam o sítio e hoje, pelo que eu sei, todos que mudam para aquele lugar não permanecem por muito tempo. A pergunta que me faço todos os dias é a seguinte: quem é aquela mulher que me apareceu? Será que ela é um fantasma de alguém que foi morta pela criatura e agora estava ali na casa para avisar as pessoas do perigo? Bem, eu acho que nunca vamos saber, e a única coisa que eu sei é que todo aquele terror vivido ficarão gravados na minha mente para sempre, e eu nunca me esquecerei daquela experiência horrível que eu passei naquele lugar. Bem, não foi apenas a minha imaginação, pois toda a minha família e eu pudemos presenciar aquele fato, e isso é algo que eu não desejo para ninguém. Boa noite.
A história do boto cor-de-rosa é muito conhecida no Amazonas. E na história diz que o boto é um animal que se transforma em um homem bonito para encantar e engravidar as mulheres. Além disso, o boto é conhecido por beber muita cachaça. Mas na versão real, ele era muito diferente. Porém, o boto era um pouco mais sombrio e dava em cima de mulheres casadas. E por conta disso, os maridos queriam matar o boto. E o boto podia ser morto a pauladas ou com um tiro na cabeça. E apesar de ser apenas uma lenda, muitos acreditam na história, tanto que a espécie do boto cor-de-rosa ficou ameaçada de extinção. Olá, Rafael, eu me chamo Bárbara. Na época que ocorreu esse fato, eu tinha apenas 20 anos. Sou uma morena de cabelo lisos, 1,70 de altura, corpinho esbelto e seios empinados. E desde adolescente eu chamava muito a atenção aqui na cidade onde moro, que é Barreirinhas, no Amazonas. Os garotos da minha escola eram loucos por mim e alguns até ofereciam dinheiro por um simples beijo. Mas eu não era desse tipo de mulher. Eu sempre fui uma pessoa decente, mas por outro lado, os meus pais passavam por dificuldades financeiras. E foi aí, quando terminei o colegial, já com 20 anos, o meu pai decidiu me casar com um homem muito rico. Ele era fazendeiro e tinha quase o triplo da minha idade. Era um coroa de 59 anos, mas incrivelmente, aquele homem parecia não passar dos 30 anos. Parecia muito jovem. E todos questionavam mesmo se ele realmente tinha 59 anos. Bem, eu fui casada contra a minha vontade. E por mais que eu não achasse o meu marido bonito fisicamente, ele tinha algo que me atraía muito. Era um libido fora do comum. E naquele ano de 2009, ainda éramos noivos, e ele teve que sair da cidade para resolver alguns assuntos de vendas de uma propriedade. Então, eu aproveitei e fui para o forró com alguns amigos do colegial. Eu lembro-me que bebemos muito e foi muito divertido. Eu queria deixar salvo que você que acha que aqui no Amazonas é só floresta, você está completamente certo. O forró rolava solta no meio da mata. Estávamos não muito longe do rio Andirá. O mesmo passa aqui em Ribeirinha. E por aqui existe a lenda do boto cor-de-rosa. Mas eu sempre acreditei se tratar de uma simples lenda, contada por mulheres que apareciam grávidas de outros homens e contava para os maridos para eles não levarem a fama de chifrudo. Então, a culpa caía no coitado do boto cor-de-rosa. Bem, naquela tarde o forró rolava solto, até que do nada apareceu um homem lindo, moreno. Usava roupas brancas e chapéu, e por um momento eu achei até mesmo se tratar de um pai de santo. Mas ele chegou e colocou para tocar Lapada na Rachada, e quem é das antigas lembra. Nessa época, eu era noiva e não era casada ainda com o meu futuro esposo Cláudio Omar. Eu já estava pra lá de bêbada. Então esse rapaz de branco chegou em mim com aquele gingado e falava palavras seduzentes no meu ouvido que parecia me possuir. Eu sempre fui uma mulher de respeito, mas a minha timidez foi embora naquele momento. Talvez graças à bebida, ou talvez graças ao encanto daquele homem formoso e seduzente. Ele me perguntou se eu queria uma lapada na rachada, um tipo de bebida típica aqui da região, ou se talvez eu preferia pau nas coxas, uma outra bebida famosa por aqui. Eu, inocente, falei que queria uma lapadinha. Então ele disse: vem comigo. Ele me levou para dentro do mato, um lugar meio ermo, onde nem se ouvia o som dos animais, talvez devido à música alta do forró.
E para minha surpresa, ele me beijou e foi arrancando as minhas roupas a ponto de rasgar. Eu, uma mulher decente e crente da Igreja Universal, eu não resisti e fui me entregando, mesmo achando que aquilo era obra do diabo. Ele perguntou se a minha calcinha estava escrito download. Eu disse que não e perguntei o porquê. Ele disse que adoraria baixá-la. Ele foi descendo a língua pelo meu corpo, tirou a minha calcinha com os dentes e a jogou em cima de uma árvore. E depois perguntou se eu acreditava na lenda da anaconda. Eu disse que não, e que na verdade a anaconda se trata apenas de uma simples sucuri. Então ele disse: bem, eu vou te mostrar a anaconda. Ela tá doida para entrar na toca da cobra. Eu senti aquela cobra que, em modestas palavras, era grande, mas achei exagero ele dizer anaconda, pois parecia mais uma simples jiboia. Então brincamos de upa, lelê, adoleta, unidunidê, o salaminguê, mas a parte do o substituam pelo gemidão do WhatsApp. Transávamos loucamente, fizemos o canguru perneta, fizemos o macaco trepado, que é quando você transa pendurado na árvore. Foi uma loucura total. E no final, ele perguntou: e aí, tá gostoso, lapada na rachada? Toma, toma, safada. Daí pra frente eu só me lembro que acordei no outro dia toda ardida. As minhas amigas falaram que eu sumi por 2 horas, mas depois apareci muito chapada e fui dormir na barraca e depois elas me levaram para casa. Eu nunca esqueci aquele homem, mas também eu nunca soube o seu nome. Eu me casei com Cláudio Omar. E depois da nossa primeira relação, eu gerei um filho, mas não era dele. Cláudio Omar era um homem branco e o meu menino era moreno, cara do pai, que hoje eu sei que é o Boto. Cláudio Omar sempre sumia nas noites de quinta para sexta, e na região, alguns ribeirinhos relatavam o avistamento de uma fera, e que eles tinham certeza que era o tal lobisomem. Em uma das sumidas de Cláudio Omar, eu fui até próximo do local onde encontrei o homem de branco pela primeira vez. E eu gritava por ele, o chamando de homem de branco. Até que do rio Andirá, aquele homem veio emergindo das águas, me perguntando se eu estava com saudades. Eu disse que sim. Também disse que tive um filho dele. E para minha surpresa ele respondeu: sim, eu tenho vários filhos espalhados por essa região. A prova é que todos são homens, pois eu carrego um encantamento de só gerar filhos homens. Eles levam uma vida normal como qualquer criança. Porém, eles sentem um fascínio por rios e são bem safadinhos. Nessa hora, minha ficha caiu. Então eu perguntei: você é o Boto? Eu sou o Juraci, mas se você quiser eu boto. Ele respondeu. Falou isso me pegando por trás. Eu senti o seu enorme salame e novamente ele rasgou a minha calcinha enquanto eu falava: vai, dá tapinha na bundinha, vai. Sou sua cachorrinha, vai. Eu fico muito assanhado e se eu pedir você me dá lapada na rachada. Foi toma, toma, toma durante horas, transamos loucamente e quando voltei para casa encontrei o meu marido. Ele estava cuidando do filho que ele achava ser dele. Eu disse que passei a noite na casa da minha irmã e deixei a criança com a minha sobrinha tomando conta. Ele acreditou. Era um homem amoroso comigo e muito bondoso. Então, eu decidi esquecer de vez o Juraci e fiquei meses sem vê-lo. Até que uma noite de quinta para sexta, como de costume, o Cláudio Omar desapareceu. O meu filho estava dormindo no quarto. Então, eu ouço batidas na porta. E quando eu abro, para minha surpresa,
Era um garoto que aparentava ter entre 15 e 16 anos. Eu não perguntei a sua idade. Ele disse que era filho do Juraci e o pai dele queria me encontrar no mesmo lugar de sempre. Eu disse que não podia, que era casada e não queria mais encontros com o Juraci. Então o garoto respondeu: "Mas é das casadas que o meu pai gosta." Ele falou isso sussurrando nos meus ouvidos e depois lambeu a minha orelha. Daí me subiu um arrepio por todo o corpo e quando eu olho para trás, o garoto já havia tirado a roupa. Meu Deus, que loucura! Eu tinha 20 anos e estava acostumado com homens mais velhos. E aquele garoto era 4 ou 5 anos mais jovem do que eu. Meu fogo se acendeu novamente. Eu não resisti, me abaixei e provei do mini salame. Ele perguntou se eu podia fazer um fio terra, então eu fiz tudo o que ele pediu. Realizei todos os seus desejos e transamos loucamente. Quando terminamos, ele se vestiu e simplesmente foi embora. Aquilo pra mim era um basta. Eu vesti as minhas roupas e fui até o local onde me encontrava com o Juraci, e ele não demorou muito a aparecer. Então eu disse a ele que tudo acabava ali, que eu era casada e amava muito meu marido. Então Juraci disse: "Ama de acho nenhum. Tu ama é isso aqui, sua safada." Novamente eu caí em seus encantos e já estava sem calcinha porque toda vez ele rasgava. E o filho dele havia rasgado a minha última calcinha. Juraci e eu transávamos loucamente na mata sob a lua cheia. Então, ao longe, ouvimos um uivo. Eu confesso que fiquei com medo, mas Juraci ele parou com o vucu-vucu e ficou atento. Perguntei ele o que aconteceu e ele pediu que eu ficasse em silêncio. Então, ouvimos um urro se aproximando. Juraci se levantou pelado e ficou olhando para os lados preocupado. A única coisa que ele disse foi: "Vai embora daqui, mulher. Isso aí é um lobisomem. Ele tá atrás de você. Eu vou ganhar tempo suficiente para você correr, pois caso contrário, ele te mata." Eu comecei a me vestir, mas Juraci gritou: "Vai embora pelada mesmo, mulher. Sua vida é mais importante que a roupa." Ele mal acabou de falar e saiu do mato aquela fera enorme, com pelos negros e grossos, olhos vermelhos. Parecia um cachorro enorme que andava encurvado. Os seus braços eram longos e dos seus dentes escorriam baba. Ele me olhava com muita fúria e algo me dizia que aquela coisa era o Claudiomar, o meu marido. Juraci tirou o chapéu, a única vestimenta que ele jamais havia tirado antes. Então eu percebi as suas orelhas pontudas. Aquele homem, de fato, era o Boto. O lobisomem veio numa velocidade incrível na minha direção, mas Juraci, o Boto, ele entrou na frente, o golpeando e o jogando para longe. Juraci possuía uma força incrível e ambos travaram uma luta mortal. Juraci era mais rápido, mas o lobisomem era mais forte. Então, Juraci o golpeava com vários socos e chutes, e era como se ele fosse um lutador de capoeira profissional, e sempre esquivava dos ataques do lobisomem. A última cena que eu vi antes de correr dali foi o lobisomem cravando as presas no ombro de Juraci. Eles brigavam na areia, na margem do rio Andirá, e Juraci deu um grito de dor, mas conseguiu levantar o lobisomem e ambos caíram dentro d'água. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas e coloquei o sofá da sala bloqueando a porta. Eu não consegui dormir naquela noite, mas pela manhã eu recebi a notícia que o meu marido, o Claudiomar, havia se afogado no rio Andirá. Eu fiquei muito triste com a sua morte, pois ele me amava e amava muito meu filho. Bem,
Com muito medo, eu me mudei daquela região e hoje eu moro em Manaus. O meu filho cresceu como uma criança normal, mas como o Boto mesmo disse, ele tem um fascínio por rios e por mulheres. Quem sabe um dia, ele e milhares de crianças órfãos de pais que são daqui do Amazonas possam conhecer o pai legítimo, o Boto Juraci. Boa noite.